meu amigo, a Faria Lima está em polvorosa com a possibilidade do Lula não ser reeleito em 2026. Eu já falei aqui no canal, isso tá mais para torcida do que qualquer outra coisa. O pessoal está cruzando os dedos, está rezando toda noite para que o Lula perca a eleição no próximo ano. Estão ficando animadinhos com as pesquisas de opinião que mostram o Lula perdendo popularidade, a desaprovação aumentando, o cara tá todo enrolado em cada vez mais problemas, tem gente pulando fora do barco, etc, etc. Mas como eu sempre digo aqui, muita água pode rolar debaixo dessa ponte, porque não depende só do Lula, depende de quem vai concorrer com o Lula, se é que alguém vai concorrer com o Lula, se é que o Brasil não vai ser venezuelizado até lá. E nem sei se eu pronunciei a palavra corretamente, me perdoe se não. Vamos dar uma olhada então nessa opinião torcedora da Faria Lima a esse respeito, sem um pingo de apreço, sem um pingo de empatia por esse pessoal da Faria Lima que fez o L com gosto em 2022 e colocou o Brasil na merda que ele está hoje. Ajudou o Brasil a chegar nesse patamar, porque o que tem de economista, o que tem de banqueiro, o que tem de gestor de fundo que apoiou o Lula, inclusive, abertamente não está no gibi. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, olha só, para começar aqui pelo pessoal do Morgan Stanley, os analistas gringos, mas enviados a clientes, analisando a questão do Brasil. E tudo bem que o Morgan Freeman, o Morgan Stanley, não tem nada a ver com a Faria Lima necessariamente no sentido eleitoral. Eles não votaram aqui no Brasil, é claro. Mas qual é a estimativa deles para 2026? A depender do cenário político, um cenário com a derrota do Lula e do seu governo para oposição no próximo ano, ou seja, não vale entrar um substituto do Lula, um petista, alguém de esquerda, não. A oposição atual ao Lula, se é que existe oposição ao Lula atualmente. Mas se a direita entrar no poder em 2026, ganhar as eleições de 2026, começar a governar em 2027, esse cenário mais otimista, o melhor dos cenários, o mais paradisíaco dos cenários, poderia levar o Ibovespa a atingir 189 mil pontos no ano que vem, antes da direita sequer assumir o mandato. Só a perspectiva do fim do mandato do Lula já seria suficiente para fazer saltar dos atuais 140 mil pontos, que eu acho muita coisa, mesmo levando em consideração a questão da inflação, a questão do dólar e etc. A bolsa para mim está cara ainda, mas levaria a Bolsa Brasileira dos atuais 140 mil pontos para 189 mil pontos, que é um patamar longe de ser atingido em qualquer momento da história da Bolsa Brasileira. Lembrando que em dólares a gente não voltou aos patamares lá de 2010, mais ou menos. Nunca alcançamos esse patamar, de fato. Então o pessoal do Morgan Stanley fala o seguinte, que o calendário eleitoral dos próximos 18 meses abre espaço para o início de uma mudança de política, principalmente fiscal, que é o grande ponto no final das contas. E aí, a avaliação do pessoal do bancão é o seguinte, a relação risco-retorno do Brasil está elevada, é um capital de risco ainda. Ações brasileiras são ações arriscadas, é aquele dinheiro, aquela pimentinha da carteira que você coloca podendo perder, mas se ganhar, você vai ter uma simetria muito interessante. Então, esse cenário aqui, essa relação risco-retorno do Brasil, agrada o pessoal do Morgan Stanley, porque, na visão deles, o cenário otimista se tornou mais provável. Ou seja, a direita vai ganhar as eleições no cenário mais provável, de acordo com a análise desse bancão aqui, por causa da aprovação do Lula. A aprovação dele está menor hoje do que aquele patamar de aprovação que outros presidentes tinham quando se reelegeram. Então ele não teria cacife, não teria tração, não teria capital político suficiente para se manter nesse sentido aqui. E eles inclusive comparam com o Bolsonaro, falando que a aprovação do Lula nesse mandato atual está seguindo a mesma trajetória da aprovação do Bolsonaro. O
O que não é nenhum afago, nenhuma garantia de nada. A gente sabe o diabo que foi feito para tirar o Bolsonaro do poder lá em 2022. O esforço que foi feito para que o Lula fosse eleito. Aliás, tiraram o Lula da cadeia, soltaram a besta, soltaram a fera para que o Bolsonaro fosse derrotado. E, enfim, os analistas acreditam que isso pode levar, inclusive conjugando o cenário de uma política fiscal mais austera, um dólar enfraquecido, que é o que nós temos visto nos últimos tempos, a um fluxo no mercado de ações, trazendo recursos para o Brasil, recursos que hoje o banco considera que deveriam já ter chegado nas empresas brasileiras. O valor de mercado dessas empresas estaria descompassado. Portanto, e aí chegaria aos 189 mil pontos de fato ali no Ibovespa. E tem muita gente, sim, do mercado financeiro acreditando nessa situação. Aliás, não há outro motivo hoje, no meu entender, no meu ponto de vista, para a Bolsa Brasileira estar tão valorizada que não seja a perspectiva de que o Lula vai perder as eleições no próximo ano. Por quê? É a questão norte-americana, o dólar, tarifas, não tem sentido isso impactar a Bolsa Brasileira. As empresas grandes, aquelas que mais pesam no Ibovespa, dependem muito da China, e a situação chinesa está assim com uma grande interrogação, não tem nada definido nesse sentido aí. Agora, se você considera que desde o final do ano passado para cá, todas as pesquisas de opinião têm mostrado o Lula desidratado, o Lula se enfraquecendo, a crise do INSS vai pegar a popularidade do Lula, vai impactar bastante nesse sentido também. Partidos do Centrão sinalizando que vão desembarcar do governo, PDT já desembarcou, tem vários sinalizando isso também. E todo o enfraquecimento ao redor da imagem do Lula, a possibilidade de que ele não chegue forte para as eleições do ano que vem. Olhando para esse cenário aí, olhando as pesquisas de opinião, as pesquisas eleitorais que mostram o Lula perdendo de todo mundo no segundo turno, o pessoal já começa a fazer apostas em relação à economia brasileira, em relação à bolsa de valores, às empresas, às ações, o valor de mercado. E não adianta nada investir no Brasil esperando um rally, esperando uma alta depois das eleições. Nem adianta nada investir faltando um mês, se as expectativas, as pesquisas estiverem mostrando o Lula perdendo em todos os cenários. Essa aposta tem que começar antes. Então eu vejo esses 140 mil pontos que o Ibovespa está batendo aí, o recorde histórico e tudo mais, com algum grau de correção, ok, pela inflação e etc. Mas eu vejo já como uma aposta em uma derrota do Lula no próximo ano, que sim, na minha opinião, no meu entender, faria a Bolsa de Valores disparar consideravelmente. Mas é o que eu tenho dito. Muita água vai rolar debaixo dessa ponte ainda. Uma coisa é tratar da desaprovação do Lula, que é um fato, que é uma coisa que é atestada por todas as pesquisas, e não tem nada que o STF possa fazer para impedir, não tem nada que a Câmara, o Congresso, que ninguém, o Lula, o PT, ninguém pode mudar isso aí. É um fato que é inegável e que é imutável ao que tudo indica. Tende só a piorar e nada pode ser feito do ponto de vista dos poderes, do estamento do Brasil para que isso mude. Agora, quem vai enfrentar o Lula é outra história, porque o STF pode entrar nessa jogada, o TSE, os poderes políticos, enfim. O inferno pode ser feito para tirar os principais nomes da disputa, transformar o Brasil numa verdadeira Venezuela e garantir a reeleição do Lula via tapetão. Então, falar que é o cenário mais provável, mais otimista, eu não iria tão longe assim. Torço para que o Lula perca, com certeza, torço para que entre alguém com uma política de austeridade real, efetiva, no ano que vem. Apostaria todas as minhas fichas nisso, mas de jeito nenhum, porque o Brasil é extremamente imprevisível, a gente não sabe como as coisas vão se comportar até lá. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.